Olá, amigos da Liberta Global. Hoje estamos com um programa especial. Temos aqui no nosso estúdio o Fernando Urich, que é um economista aí, especialista em escola raiz, né? Raiz, livre mercado. Escola austríaca. E, enfim, ficou conhecido nas redes no mercado como um grande conhecedor da nova economia baseada em criptomoedas, né, em Bitcoin e afins, e tem uma visão bastante apurada dos ciclos mais longos aí, econômicos. E eu acho que nós estamos num momento super importante para ter uma conversa nesse sentido, né? Perfeito. Obrigado, Urich, por estar aqui conosco. Já é um grande amigo aqui da casa. E, enfim, creio que nossos assinantes aí vão gostar do papo. Em primeiro lugar, eu queria fazer aí uma breve recapitalização do que nós passamos nos últimos anos. Nós tivemos aí uma crise fortíssima em 2008, com o mercado corrigindo 60%, 70% em alguns índices, muita gente até chegando ao ponto de acreditar na falência do sistema, né, num certo colapso, e não é exagero falar... Estivemos próximos disso, E desde então, nós tivemos uma recuperação, né, que eu não diria assim que foi intensa, foi uma recuperação lenta e gradual, que foi alimentada principalmente por incentivos aí de bancos centrais que injetaram trilhões e trilhões de dólares no mercado de uma forma jamais vista, né? Além dessa injeção gigantesca de liquidez, nós tivemos aí pela primeira vez na história, né, juros de bancos centrais mais importantes do mundo indo a zero ou até a patamares negativos. Os próprios economistas, né, ou enfim, dirigentes desses bancos falam que essa é uma situação jamais enfrentada, né, uma situação que não tem paralelo no mundo. Perfeito. E nós temos essa recuperação já há mais de 10 anos, pelo menos tomando como referência o mercado americano, vai fazer 11 anos, né, o 11º aniversário, é o movimento de alta no mercado de ações mais longo da história também, né? E agora a gente tem uma situação onde tivemos o Fed aumentando os juros de forma gradual, cortando juros aí nas últimas reuniões, mas sugerindo, deixando no ar se esse corte é simplesmente um ajuste, eles estão até tratando como um ajuste na política. Um mid-cycle adjustment. Exato, esse foi o termo que o Powell utilizou. Ou nós temos aí uma inversão do ciclo que levaria novamente os juros para algo próximo de zero. Há a preocupação óbvia, né, nós que estudamos ciclos, que nós estamos mais perto do final de um ciclo aí de expansão, pelo menos, né, de valuation das coisas, de mercado de ações, enfim, mesmo o mercado imobiliário, né, que não subiu tanto quanto outros mercados, até porque foi o grande responsável era o epicentro da bolha anterior, né? Pelo estouro, né, da boiada na última crise, mas há uma preocupação em relação a gente está perto aí de uma nova correção importante, né? E como não tivemos, né, na história uma situação parecida, talvez a próxima correção talvez seja muito diferente também de tudo que a gente tenha visto. Como é que você está enxergando a situação, cenário aí de ciclo de expansão, de correção na economia global? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa casa, falando com o Leandro, falando sobre esse assunto, e que de fato, assim como para os próprios bancos centrais é algo inédito, para os investidores também. A gente nunca teve um mercado, primeiro a economia americana, realmente nós estamos no maior ciclo de expansão em longevidade de toda a história registrada da economia americana, desde de 1854, quando o NBR começou a compilar os dados de PIB americano. Já se vão 123 meses de crescimento. O ciclo anterior, o mais longevo, era de 120 meses, de 91 março a 2001 março.
E os índices acionários também estão nas máximas, né? O Dow Jones, o Nasdaq, S&P 500, o S&P 500, tudo batendo recorde. E a política monetária, como diz o próprio Jim Powell, que eles estão buscando fazer o ajuste de meio ciclo, na metade do ciclo, né? O mid-cycle adjustment, mas ao mesmo tempo eles querem também sustentar esse crescimento, como ele fala, sustain the expansion, sustentar a expansão. Então a gente acaba tendo o que eu vejo que são sinais opostos, ou forças opostas. O mercado, de certa forma, e a economia tentando se reajustar, tentando expurgar um pouco dos excessos dos últimos anos, da última década, e o Fed tentando baixar os juros para evitar esse processo, que esse processo aconteça, e tentar prolongar ainda mais essa expansão. Por enquanto ele está conseguindo prolongar o crescimento econômico. Até quando? Esse é o grande dilema e a grande dificuldade que a gente tem, porque, novamente, nunca tivemos uma interferência tão direta dos bancos centrais nos mercados. Porque hoje não é apenas a taxa de juros de curto prazo que os bancos centrais estão ajustando, como era a política monetária tradicional. Decide a taxa básica, um pouco para cima, um pouco para baixo, e deu. Hoje, além dessa ferramenta, os bancos centrais também entram no mercado comprando dívida corporativa, comprando às vezes até ações, como fizeram na Europa, no Japão, na Suíça. Então isso tem um impacto direto no mercado. E aí como que a gente hoje navega nesse mundo é realmente um grande desafio. Acho que a forma de fazer política monetária está trazendo novos obstáculos e um cenário sem precedentes que faz navegar nesse mar revolto ainda mais difícil, né? Porque basicamente nós temos aí uma taxa de desemprego baixíssima, né? Menor desde a década de 60, falando novamente de Estados Unidos. Uhum. Nós temos uma inflação que às vezes dá alguns sinais. Hoje, por exemplo, a gente teve o CPI de outubro vindo um pouco acima do esperado, né? O pegar só de outubro analisado a 3,8, que em tese é alto, mas o Fed continua dizendo que simetricamente a inflação é baixa, ficou muito tempo abaixo de 2%, Exato. Né? E assim por diante. Então, nós temos aí o que muitos chamam de Goldilocks Economy, né? Parece que cresce com baixa inflação, desemprego baixíssimo, todo mundo feliz. Mas a gente sabe que por baixo dessa aparente tranquilidade há um vulcão ali, né? Exato. Que pode gerar alguma correção mais forte, porque ao fazer esse tipo de intervenção no mercado, os bancos centrais deixam as suas próprias capacidades de agir em caso de crise menos eficientes, né? Verdade. Essas capacidades são limitadas, porque é como se você pegasse um doente que está muito mal e você dá uma dose cavalar de adrenalina, ele vai levantar, né? Mas você não vai conseguir fazer isso sistematicamente, porque aí você vai perder o efeito daquela droga, né? Então, a grande questão, acho que muitos perguntam eu já vi a opinião de dois lados. Muita gente fala de e até uma piada, né, entre os economistas, dessa vez é diferente. This time is different. Dessa vez é diferente, porque é uma nova normal, porque tem uma eficiência maior gerada pela tecnologia, pela internet, né? A gente sempre ouve esse papo, e com os bancos centrais sendo muito poder, eles não vão deixar a peteca cair, eles vão preferir até um pouco de inflação do que alguma correção mais forte do mercado. Tem o efeito do próprio mercado. A gente viu o Fed mesmo dando um cavalo de pau na política de aumento de juros quando o mercado deu aquela queda no final do ano passado, né, em dezembro. Isso mesmo. Tem questões políticas, o Trump já fala que, né, é uma loucura, o juro não está em zero, porque o resto do mundo está em zero, daí a moeda americana valoriza. Mas, enfim, os bancos centrais têm ou não capacidade de manter essas condições artificiais por muito tempo? Ou não, na tua opinião? Eu diria que indefinidamente não. Agora, por mais tempo, eu acredito que sim. A crise de liquidez que a gente viu agora em setembro no sistema interbancário americano é um sintoma de que algo não vai bem. Então, se os bancos estivessem com seus balanços sólidos, empréstimos indo bem, não tivessem extrapolado ou flexibilizado demais critérios de alocação de crédito, não teríamos tido esse problema. Mas, para mim, é o maior sintoma claro de que algo não está bem
no sistema financeiro americano, senão o Fed não precisaria ter injetado, que agora já está em quase 300 bilhões de dólares desde setembro. Isso é muita coisa. Mas e eles tentaram dar um quê de que isso não é muito importante. Tentaram dar a roupagem de que não é algo técnico, pontual, coincidiu com o pagamento de impostos corporativos e de uma liquidação do leilão do governo americano, que aí nesse dia foram esses fatores que levaram os juros a subir. Pode ter contribuído para estourar nesse dia, mas estamos com 2 meses e o Fed retomou rodadas de quantitative easing, que não é quantitative easing, então disseram que é o nome QE que não é QE, mas... O Powell Powell, na última reunião, ele foi bem específico, olha, eu quero deixar claro que isso não é quantitative easing. Mas tem todos os efeitos, está aumentando o balanço, comprando ativos de longa duração do governo americano, aliás, nesse caso de curta duração, mas aumentando em quase 300 bilhões de dólares, assim, tem toda a cara de que... Para quem não sabe muito bem do que a gente está falando, só para explicar, né, para ser bem didático, o que aconteceu? Nós temos as operações normais de open market. Quais são essas operações? Todos os bancos, né, eles têm no final do dia ou uma falta de caixa ou uma sobra de caixa. Uhum. Se você teve aí mais despesas, ou emprestou mais do que você imaginava, vai faltar caixa, então você pega de outro banco. Ou ao contrário, né, sobrou dinheiro, você empresta para outro banco. Né? Aqui no Brasil, isso é o mercado de DI, né, depósitos interbancários, os bancos se emprestam para o outro. Isso aí. No mercado americano, o que aconteceu foi que chegou o final do dia e não tinha dinheiro disponível. Tinha muita gente querendo dinheiro, precisando de dinheiro, e não tinha ninguém querendo emprestar dinheiro. Isso aí. E isso fez com que os juros que ficam próximos aos juros de curtíssimo prazo, né, as Fed Fund Rates, é para isso que serve o Fed opera no mercado justamente para deixar a taxa, que é o alvo da política monetária, Perfeito. saísse de 2% para 10%, né? Em poucas horas. Uhum. E aí o Fed rapidamente injetou naquele dia 75 bilhões de dólares. Eles primeiro disseram que era uma coisa pontual, de um dia só, por causa desses fatores, depois começou a acontecer nos dias subsequentes, e a explicação foi a seguinte: como o Fed parou de expandir o seu balanço, e na verdade diminuiu o seu balanço, ele retrocedeu, né, verdade. Os bancos não têm mais tanto dinheiro em caixa, né, e até por conta dos efeitos da crise, hoje os bancos americanos são obrigados a ter mais dinheiro em caixa do que no passado, então não tinha ou não tem muito dinheiro disponível para emprestar, né? E que eles, então, num curto prazo iriam criar essas linhas para manter o sistema alimentado de dólares, e no longo prazo eles vão ajustar essa política de não recomprar ou não comprar conforme os títulos vão vencendo, não comprar títulos na mesma quantidade. Isso. Né? Então que eles irão rever esses valores e até rever valores mínimos de depósito. Né? Mas a característica de quantitative easing é exatamente essa, é você dar liquidez. O efeito prático, o resultado prático é o mesmo do quantitative easing. E aí então a pergunta, até quando o Banco Central pode levar isso? Né? Será que ele vai voltar a 4,5 trilhões de dólares, que foi o máximo que chegou no balanço americano? Já estava em 3,7. Aí desde setembro foi para 4. Será que vai subir mais? Será que vai a 5? É difícil a gente saber. Tecnicamente, não há limite, ele pode chegar lá tranquilamente. Mas a que custo? Porque daqui a pouco ele efetivamente vai acabar com o mecanismo de descoberta de preço do mercado. Uhum. Se o Fed passa a ser o principal comprador, como está acontecendo na Europa, agora que indo para a Europa agora, o Banco Central Europeu, que também reiniciou agora em novembro o quantitative easing, vai comprar 20 bilhões de euros por mês até metade do ano que vem, aliás, para o próximo ano inteiro. Se considerar as emissões dos principais países da Europa, Alemanha, França, Itália, Espanha, e considerar o que o Banco Central Europeu vai comprar no mercado, não há título suficiente. Então o Banco Central Europeu no próximo ano vai acabar sendo o principal investidor no mercado. Isso é aniquilar o sistema de preços. E não só no mercado de títulos públicos, como no mercado de títulos privados, né? Diferente dos Estados Unidos. Ele entra em crédito privado também. E não apenas no secundário, mas até no mercado primário. Então, uma empresa que vai a mercado fazer uma emissão primária de bonds e está lá o ECB para comprar, o Banco Central Europeu para comprar também. Não tem como isso não distorcer o mercado, né?
E aí vem um outro ponto importante que, na minha opinião, já mudando um pouquinho, a gente falou aqui, né, de uma possível virada, uma possível correção em algum momento, já que a gente está nessa expansão tão longa. Uhum. A minha impressão é que o candidato principal aí ao início de um processo de correção no mundo é a China, né? Porque apesar da Europa ter os seus problemas, a gente tem uma Alemanha que com a sua austeridade fiscal, digamos assim, né, mantém as contas em dia. E faz com que os outros países mantenham as contas em dia, né? E a Alemanha tem um grande poder porque a União Europeia é a Alemanha. A Alemanha é a maior superávit comercial do mundo. Tirar a Alemanha, acabou a União Europeia imediatamente. Então eles têm muito peso, né? Acabou o euro, né? Na política monetária. Agora, nesse tempo de 2008 para 2019 que a gente está, a base monetária na Europa cresceu só 120%, né? O que é relativamente pouco se a gente comparar com a China, onde nós tivemos um crescimento de 800%. Ao mesmo tempo que na China a gente teve uma diminuição de reservas internacionais em mais ou menos 1/3 das reservas, com o câmbio ficando exatamente no mesmo patamar, o que alguma não coisa tem que fecha, ceder, né? Não fecha. Algo tem que ceder. Não te parece que a China é aí o grande X da questão para uma eventual correção mais intensa? Eu acho que sim. Eu acho que a China é um grande barril de pólvora no sentido econômico. Político são outros 500, que também há uma tensão nesse sentido. Mas, de fato, quando a gente olha, por exemplo, os ativos bancários na China, em relação ao crescimento que teve desde 2008, não há nada parecido no mundo inteiro, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Se não me engano, foi crescimento de 6 ou 7 vezes desde então. É muita coisa. E realmente o câmbio ali segurado. Assim, eles estão tentando segurar o câmbio naquele patamar de 7, um pouco abaixo, um pouco acima, mas alguma hora eles vão ter que ceder essa pressão. E a China, sendo um país dirigista, controlado por um partido comunista, eu não consigo admitir que não haja enormes bolhas, enormes desequilíbrios. Até manipulação de dados também, tem direto. Também, acho que esse é o primeiro ponto, até acreditar nos dados. O próprio dado de crescimento da China é algo que a gente questiona bastante, né? Mas alguns dados eles não conseguem controlar, especialmente fluxos internacionais, fluxo de capital. Isso é muito mais difícil de manipular. Mas exportação e importação também, né? E importação e exportação também. Então acho que é um foco de desequilíbrio e possivelmente onde pode estourar alguma coisa, sem dúvida que acho que a China é esse grande componente. E aí a gente tem a interligação, né? Porque os Estados Unidos e o Trump sabe que a China está nessa situação e pressiona para conseguir termos mais equilibrados, vamos colocar assim, né? Perfeito. Pelo menos a gente pode questionar a questão, né, de livre comércio, mas o comércio é livre quando todas as partes são livres, né? Quando você tem um país atuando com controle não só controle de preço, mas controle da própria ação do mercado, né? Porque vamos lembrar, né? Google foi para a China e foi expulso. Uber foi para a China e foi expulso. Então, quando só um lado tem liberdade para atuar no mercado dos outros países, mas aqueles países não podem atuar no mercado desse outro, aí não é bem livre mercado que a gente está falando, né? Não é. Mas, enfim, o Trump está pressionando e sabe que apertando a China também não aguenta muito tempo, né? Se bem que a China tem a vantagem de ser uma ditadura e não ter a pressão da democracia para... Mas a gente está olhando aí que Hong Kong pode ser um canário aí na mina, né? Porque onde tem um pouquinho mais de liberdade, o pessoal já sentiu essa desaceleração. Essa que é a verdade, né? 2013 começou a confusão no Brasil, por quê? Porque o pessoal sentiu a desaceleração da economia e começou a ter... Não continuou o avanço social, né, no mesmo nível, e a gente sabe que isso tem desdobramentos políticos. Na China é uma ditadura, mas para uma ditadura também não é muito agradável ter pressão das ruas, né? A gente sabe o que pode acontecer. Por outro lado, o principal parceiro comercial da Alemanha é a própria China, então tem a interligação com a Europa. E por outro lado, a gente sabe que uma desaceleração econômica global vai de alguma forma influenciar a economia americana, apesar de ser muito pujante, de depender muito de esforços próprios, vai ter contaminação. Então
tem um jogo ali que todo mundo depende de todo mundo em algum nível. É uma interdependência. E aí há um jogo aí de blefe para ver quem é que aguenta mais dor, digamos assim, né? O Trump tem a desvantagem, em algum sentido, da democracia, porque se a economia não andar, ou se as coisas não andarem, ele perde a eleição. A China não tem essa desvantagem, mas tem a desvantagem de estar altamente alavancado. É verdade. Nesse jogo aí, e agora, né, com a possibilidade de sair um acordo, você acha que esse acordo resolve essa disputa, esse conflito, ou é só uma empurrada com a barriga? Eu acho que é só empurrada com a barriga, porque quando a gente vê esses desequilíbrios macroeconômicos, principalmente na China, a questão da desaceleração mundial, Alemanha praticamente já está em recessão técnica, Estados Unidos, isso não é resolvido por conta de guerra comercial, por conta seja até uma erradicação das tarifas ou uma diminuição de tarifas. Não é isso que vai resolver. Pode dar uma certa euforia nos mercados, como já tem dado nas últimas semanas. Está até precificando isso, né? Já está até precificando isso. Mas não resolve o problema latente. Por exemplo, o próprio problema do interbancário americano, isso não vai ser solucionado por conta de tarifa. Isso já está dado, o problema já aconteceu. A elevação das taxas no interbancário foi um sintoma do problema. Então acho que é mais, talvez, só fagulha para mercado, euforia, mas os problemas fundamentais dessas economias, principalmente China e Estados Unidos, não vai ser resolvido por isso. Até porque se ele chegar em algum acordo, quer dizer que a China perdeu alguma coisa. E vai estar numa situação um pouco mais difícil do que estava. Né? É verdade. Apesar de um pouco melhor no curto prazo, no prazo maior vai ter essa pressão constante. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção na China, e para mim foi assim o dado mais impressionante, foi o fato das compras, né, das transações de capital de empresas. A participação do Estado nessas transações saiu de 10% em média nos anos anteriores a 2016 para 52% em 2019. O que isso significa? Significa que o Estado chinês está trocando dívida de empresas que estão quebradas por ações dessas empresas. Caramba. Esse dado eu não tinha visto ainda. Saiu recentemente. Então, mais da metade de todas as compras, em aspas, de equity, né, de ações de empresas, é do Estado chinês. Para evitar que essas empresas quebrem. Né? Elas estão com uma dívida. Já é um resgate de fato. Já é um resgate. E isso está acontecendo de maneira massiva. Né? Então a gente sabe que isso também não pode perdurar por muito tempo. Né? Não pode. É exatamente esse o ponto. Né? Há um limite para essa estatização da economia. Né? Vai comprar então todos os ativos, vai impedir para sempre a correção dos ativos. Alguma hora a lei econômica ela se impõe, não tem como impedi-la de funcionar. Simplesmente não tem. Agora, fazendo uma projeção aqui no cenário hipotético, digamos que alguma coisa desse gênero acontecesse. Como é que tu acha que seria o desdobramento disso, nesse momento assim? Como é que, digamos que nós tenhamos um certo descontrole, uma desvalorização do yuan, qual é que seria aí o passo a passo disso no mundo? É difícil fazer esse mapeamento, né? Hoje, eu acho que, em termos globais, o mundo ainda está completamente assentado no dólar, no padrão dólar. Então, por mais que a gente possa analisar a economia americana e ver déficit de 1 trilhão, com projeções de seguir em 1 trilhão, dívida em 23 trilhões de dólares e crescente, apesar disso, o dólar ainda é o refúgio do mundo todo. Se der algum problema, uma crise mais intensa, a fuga será para o dólar. Pelo menos no primeiro momento, né? Pelo menos no primeiro momento. Talvez daqui a vários anos, até décadas, o dólar perca essa hegemonia. Mas não chegamos lá ainda. Então, se esses desdobramentos a gente sentir de forma mais intensa nos mercados, nas economias nos próximos meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos, para mim ainda é um refúgio para o dólar. O dólar é a fuga para a qualidade. Ainda vejo assim. Mesmo levando em consideração algo que vai ser muito falado no ano que vem, né, a gente já está adiantando aqui para os nossos espectadores, aqui nossos alunos, que é, né, um potencial rombo nas contas americanas causado por um eventual presidente
de extrema esquerda, né? Esse é o cenário catastrófico daí, né? Realmente. Porque tem dois candidatos que estão bem posicionados no Partido Democrata, nas primárias, né, que é a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, que falam em criar um SUS nos Estados Unidos, né, que é estatizar a saúde. Economistas falam num custo em 10 anos de 27 trilhões de dólares, né? E eles sugerem que vão pagar essa conta aumentando impostos, mas não tem aumento de impostos que faz frente a isso, né? Então, obviamente que vai aumentar o déficit, vai aumentar aí uma situação já periclitante das contas públicas americanas, iria piorar muito. Como é que isso afetaria o dólar? Sendo que hoje o sistema como está já estabelecido com Medicare, Medicaid, que são os principais programas americanos na área da saúde, e com a própria Seguridade Social, se a gente considera esses programas e traz a valor presente todo esse passivo futuro, a conta já não fecha. Mas com essas políticas, então, esses programas, aí a quebradeira quase instantânea. Sem dúvida que eu acho que isso aí vai ter uma repercussão muito mais forte no dólar, porque aí vai pressionar a dívida americana, vai precisar emitir mais dívida, isso vai forçar os juros para cima, vai ser inevitável, e aí o Fed vai se colocar numa posição de monetizar ainda mais a dívida americana do que já está sendo feito. É uma situação bem mais complicada. Aí talvez esse cenário de, em alguns anos ou décadas, o dólar ser questionado como uma moeda mundial de reserva, talvez isso possa ser antecipado. Por conta de um presidente democrata. O que pode segurar a onda é que há uma chance menor, né, dos democratas controlarem a Câmara e o Senado. Uhum. Porque hoje há um domínio republicano no Senado e, né, nos estados que vai haver uma eleição para o Senado, há uma vantagem republicana, né, mas isso pode mudar, né, a política é bastante volátil. Então, se a gente tiver um presidente desse tipo, mas com um Senado republicano, o Senado republicano segura a onda. Verdade. Mas se a gente tiver uma vitória esmagadora democrata, como foi do Trump, né, porque o Trump ganhou a presidência, os republicanos controlaram a Câmara e o Senado, que possibilitou o Trump cortar impostos e gerar, né, dar gás aí para esse ciclo de bonança que a gente está vendo. Verdade. Então a gente tem que estar atento a isso. E agora, para chegar à fase final da nossa conversa, que talvez seja a que as pessoas estão mais esperando, como é que um investidor se coloca numa situação dessa? Porque, veja bem, olha as duas possibilidades que a gente tem. Uma possibilidade é que nessa tendência natural de diminuição da taxa de juros, os juros fiquem ainda menores. Uhum. Não só na Europa, no Japão, como tem acontecido nos últimos anos, mas também nos Estados Unidos, né? Se a gente pegar as operações feitas no mercado futuro de juros, lá na CME, aumentou em 200% nas últimas semanas a chance de uma taxa de juros negativa nos Estados Unidos, né, nas operações com juros futuros. Por outro lado, a gente tem essa situação aí de explosão de déficit que poderia levar ao aumento da taxa de juros, que talvez seria um movimento aí mortal, né, tanto para a economia quanto para os bancos centrais. Coloquei esses bancos centrais em corner. Por que isso gera um cenário muito difícil de investir? Porque se você acha que as taxas devem seguir a tendência global e ir para algo perto de zero, coisa que inclusive está acontecendo até no Brasil, né, taxas mais baixas da história, vale a pena você, por exemplo, comprar títulos pré-fixados agora. Mas se existir a possibilidade de algum meltdown, no sentido, né, de juros explodindo para cima por conta de déficits cavalares, ou desarranjo, né, de uma economia chinesa, enfim, uma bola de neve aí global, não só no sentido de recessão, mas no sentido de desconfiança generalizada, aí essa aposta vai ser muito ruim, né? Então, como é que você enxerga esse dilema aí? É um dilema que eu me pergunto todos os dias, é por isso que eu também tento entender esses cenários, as possibilidades, e aí no fim das contas, eu acho que talvez a melhor maneira de encarar esse cenário, de se expor, de se posicionar, é tentar mitigar o risco. E aí quando a gente olha, por exemplo, na renda fixa,
É claro que o risco muito maior vai estar na parte longa da curva. Então a gente vê o Brasil que vai emitir o título agora de 30 anos em dólar, a gente vê lá fora alguns países também, a própria Alemanha está com título de 10 anos negativo, a Suíça tem até 30 anos negativo, a gente viu o título da Áustria de 100 anos, que dobrou de valor em questão de 2 anos, mas daí você entende que tem espaço para cair mais os juros? Pior que eu acho que tem, por conta de toda essa anomalia que a gente anda vivendo. Mas o risco vai aumentando. Mas o risco aumenta cada vez mais, porque se dá um repique e o juro sobe mais, o tombo pode ser muito grande. É isso que a gente está vendo, muita gente indo para longo prazo para garantir algum yield, né? Sem se dar conta do nível de risco, porque numa curva longa, qualquer movimentação aí de 1 ponto, 2 pontos, gera uns 20, 30% lá no seu título, né? É isso mesmo. Então, acho que é preciso ter bastante cuidado aí com esses títulos de longuíssimo prazo. Eu prefiro pegar alguma coisa mais high yield de curtíssimo prazo, com prazo de 2, 3 anos, do que algo que aparentemente é seguro, mas com prazos tão longos. Né? Você não concorda? O próprio título da Alemanha, agora, nas últimas 2 semanas, a gente viu que teve uma elevação dos juros de longo prazo. O da Alemanha, que estava em menos 0,5, chegou até menos 0,6 nesse ano, já retrocedeu e está em menos 0,20. Por mais que seja muito diminuto esse rendimento, essa variação já é muito forte. Então, realmente, se posicionar na curva longa, eu acho que hoje traz um componente de risco muito elevado. É mais prudente evitar títulos mais longos, ou títulos, especialmente de emissores mais arriscados, para tentar não estar sujeito, num cenário adverso desse, você pode ser dizimado, pelo menos o seu capital nesse tipo de investimento. E tem gente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Títulos longos, high yield. Né? Aí adrenalina pura. Que foi mais ou menos aquela emissão da Argentina um tempo atrás, né? Claro, que era de 100 anos. Exatamente. Acho que foi perto próximo da mesma data da Áustria. Acho que foi 2016 foi ou 2017. logo que o Macri entrou, que tinha todo um otimismo, que ele ia resolver as questões e tudo mais. Imagina que ele está valendo, o último dado que eu vi, que ele está valendo menos de 40% do valor de face. Então, e ele foi lançado até com o ágio, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nesses momentos aí de extensão de ciclo para uma virada não pegar. Acho que esse é o mindset correto, essa mentalidade, é entender como o seu investimento pode ser impactado num evento adverso. Então, qual é o downside? Tentar mitigar esse downside. Eu acho que vale a pena falar também em alternativas, né, que a gente sabe que performam bem em situações de estresse, que sempre vale a pena ter um pouquinho na carteira. Eu particularmente gosto muito de ouro, pelo menos 5% eu tento manter, que foi um trade muito bom esse ano. Tem as próprias criptomoedas, que são alternativas, né? Também. Fala um pouquinho disso, você que é especialista em criptomoedas. Não, eu concordo. Essas duas formas de proteção num cenário de crise, ouro, sem dúvida, está comprovado, foi provado através dos tempos, né, milhares de anos. E as criptomoedas que eu vejo que estão emergindo como esse potencial hedge. Dada assim, a volatilidade, o tamanho de mercado, ainda não estão lá. Não dá para comparar a criptomoeda, ou Bitcoin principalmente, com o ouro. Mas acho que pode jogar esse papel no futuro e acho que é crescentemente percebido como tal. Mas é preciso saber que não vai colocar 5 ou 10% do patrimônio. Tem que ser um percentual bem menor, mas acho que há um grande potencial nessa nova classe de ativo. Você acredita que há a possibilidade de, em algum momento, as criptomoedas substituírem, né, um dólar da vida como uma reserva de valor? Teoricamente, sim, mas ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. E vai ter muita resistência dos bancos centrais, né? Porque eles não vão querer perder esse poder, né? A gente já vê isso com o próprio ouro, né? Porque o ouro era moeda, aí foi confiscado pelo Franklin Delano Roosevelt em 1933. Todos os americanos tiveram que dar o ouro, entregar a ouro sob pena de prisão e multa de $10 mil, que na época era uma exorbitância. E o americano só voltou a ter a possibilidade de possuir ouro em 1975, então mais de 40 anos depois. E mesmo hoje em dia tem ganho de capital sobre o ouro, então isso impede até que o ouro tenha uma liquidez maior, possa ser usado como meio de troca, por exemplo, porque tem ganho de capital. Esse mesmo tipo de imposto sobre ganho de capital tem também incide em criptomoeda. Então o governo tem formas de coibir o crescimento do uso de criptomoedas ou do próprio ouro. Mas sem dúvida que vai ser uma batalha interessante para os próximos anos. Vamos observar. Eu acho também que
que a gente tem que ficar de olho, porque tem um aspecto, né, que a gente não percebe também. Hoje em dia as coisas acontecem numa velocidade muito maior. Então, apesar, né, da gente saber que mudanças assim, em bases econômicas, em reserva de valor, assim como o dólar, e muita gente fala, não, porque a China já vai ultrapassar os Estados Unidos. Calma, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas a gente está vivendo uma era que as coisas acontecem mais rápido do que aconteceu no passado. Então, não é bem assim, mas também é mais rápido e as mudanças... Bom, é só observar hoje, né? Se alguém chegasse para você, e aconteceu isso em Nova York, há 10 anos atrás, dissesse que a indústria de táxi de Nova York ia ser dizimada, iam te chamar de maluco. Né? E hoje nós tivemos em Nova York a quebra de 2 bancos recentemente, que eram especializados em fazer empréstimos para a compra do que se chama de medallions. Né? Medallions é tipo a licença para você operar táxi em Nova York. Essa licença que chegou a custar $2 milhões por um táxi, hoje pode ser comprada por $60 mil. Né? Então, as coisas acontecem mais rapidamente do que aconteceu no passado. Mas legal, acho que por hoje tá bem nessa conversa. Falamos aí sobre várias coisas importantes, tentamos dar uma visão um pouco mais de longo prazo. Agradeço aí pela tua participação. Quer dar uma última palavra aí sobre tudo isso que a gente falou? Acho que primeiro agradecer o convite, uma honra poder falar sobre esses assuntos tão importantes no mundo hoje em dia, tão desafiadores para todo mundo. E acho que é essencial que a gente vá acompanhando esses temas para se manter, como diz o americano, ahead of the curve, né? Na frente da curva, e conseguir se proteger. Mais do que, acho que hoje talvez a palavra principal é investimento, mais do que tentar ganhar, é tentar não perder. É preservação de capital, preservação de patrimônio, acima de tudo. E uma última dica, né, pessoal, acho que a gente não falou, mas vale a pena a gente mencionar, que é uma das nossas funções aqui, os nossos objetivos, mostrar, né, que é preciso ter essa visão global, porque digamos, né, que baixe o Espírito Santo aqui no Brasil, que todas as reformas do Guedes passem, que todas as privatizações sejam feitas, né, sei lá, que o Lula vá preso de novo, não encha mais nosso saco. Se tudo acontecer da maneira perfeita, mesmo assim, dependendo do que acontecer no mundo, nós vamos ser impactados, positivamente ou negativamente. Né? Então, para lidar com a situação, a gente também tem que tratar os nossos investimentos olhando, né, para o mundo, operando de uma forma global. Acho que isso é importante mencionar também. Sem dúvida. Quando a gente vai para fora, fala com investidores internacionais, ainda mais você, Leandro, que está lá nos Estados Unidos, e vê esse cenário global, é impressionante quando a gente dá conta que o mundo, via de regra, e o capital estrangeiro não está interessado no real, não está vendo a nossa moeda como algo atrativo. Talvez por alguma especulação de curto prazo. Nossa moeda nem é conversível, né? Não é nem conversível, então o investidor não vê a gente com longo prazo, ou algo para ter no longo prazo como segurança. Mas a maior parte dos brasileiros está quase que condenado ao investimento doméstico. E acho que é preciso, 99,1% dos brasileiros só investem em real. É fundamental ter um pé lá fora, ter patrimônio dolarizado, não apenas ter investimento em dólar, na moeda de reserva mundial, mas até avaliar o seu patrimônio em dólar. Ver a evolução do seu patrimônio, mais do que olhar, tá batendo o CDI, não, tem que bater o dólar. Olhar em dólar, não apenas o CDI é uma métrica doméstica, interna, tem que olhar para o mundo. Até porque quanto mais alto é o seu padrão de vida, mais dolarizado ele é. Né? Então mais hedge você precisa. Perfeito. Legal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.